Aí o pai de Urbano disse: nossas casas são espaços domésticos, ou seja, espaços particulares, associados à vida em família, né? Não é todo mundo que pode entrar na nossa casa, já pensou? Se a gente ficar com a porta aberta, todo mundo circulando? Não pode, né? O espaço doméstico compreende a área da habitação, ou seja, nossa casa e todo o espaço ao redor que pertence à nossa família, como um jardim ou um pasto. No campo encontramos diferentes espaços domésticos. Veja alguns exemplos nas imagens abaixo. Vocês estão vendo aí a primeira figura? É a grande propriedade no campo, né? Vocês estão vendo lá uma casa, né? E tem os espaços ao redor. E tem uma outra figura, pequena propriedade no campo. Geralmente, os espaços domésticos no campo podem ser utilizados pelos seus moradores para o lazer, para a vivência diária e para a produção de bens para o consumo. No campo, é comum encontrarmos comunidades que vivem em pequenos núcleos de povoamento, ou seja, grupos de poucas casas próximas umas das outras. Além disso, esses núcleos podem estar longe uns dos outros. Por isso, é comum que os moradores do campo, geralmente os vizinhos, auxiliem-se na prática de algumas atividades, como o conserto de cercas nas propriedades, né? Aí, já passando aqui, ó, na outra página, né? Compreendendo documentos. Agora vamos compreender alguns documentos. Casas de taipa. Vamos lá. As construções são uma forma de aprender sobre o passado, por isso elas também são fontes históricas. Ainda hoje, muitos moradores do campo preservam saberes e práticas antigas de construir residências. As casas de taipa ou pau a pique, são exemplos da preservação desses saberes antigos. Antigamente praticavam muito isso, fazer esses tipos de casas, tá? A taipa ou pau a pique é um modo de construir moradias trazidas há muito tempo por grupos estrangeiros, como os portugueses e os africanos. Essas moradias são construídas utilizando-se materiais locais de fácil acesso, como barro, esterco animal, madeira e fibras vegetais, por exemplo. Vocês estão vendo essas duas casas? Aí na questão número 2 tá assim: você costuma organizar os seus brinquedos? Ou outra pessoa cumpre essa tarefa por você? Quem é que organiza aí as coisas? Aí você vai responder nessa linha, tá? Você é responsável pelas coisas que possui e, assim como Urbano e seu avô, deve cuidar para que não se percam ou estraguem, guardando-as nos locais adequados. Quando cuidamos daquilo que temos, conseguimos evitar compras desnecessárias e desperdício de dinheiro, né? No número 3, entre os itens mais importantes sobre os quais você tem responsabilidade está o seu material escolar. Para organizá-lo, siga estes passos. Letra A. Faça uma lista com todos os materiais que você utiliza na escola. Aí vocês vão seguir aí, ó, letra B, letra C, D e E, tá? Urbano disse assim, ó, peça ajuda do seu professor para saber o que levar em cada dia. Então, quando vocês forem para a escola, né, é sempre bom perguntar, amanhã vai ter aula de quê? Vai precisar de quê? Para vocês não levarem muitas coisas, né?
coisas em excesso que vocês não vão utilizar. Tudo bem? Aí vamos agora na parte de exercitando. Lá na página 19. Vamos lá. Sobre o campo, preencha a ficha a seguir. Área ocupada. Aí vocês vão colocar aí nessa área ocupada, vocês podem colocar assim: o campo ocupa a área rural de um município. Não é verdade? Porque nós estamos relacionando as coisas do campo, tá? Pessoas que nela habitam. Aí vocês respondam aí do lado. Tipo de atividades praticadas. Gente, é sobre o campo, tá? Aí vocês vão colocar aí os tipos de atividades praticadas. Já no exercício número 2, nessa mesma página 19, tá assim: o território brasileiro foi ocupado por diferentes grupos culturais. Leia os itens abaixo e numere-os de 1 a 4, de acordo com a ordem em que cada povo chegou às terras brasileiras, né? Aí primeiro vocês vão marcar. Quem foi que chegou primeiro? Vocês vão marcar. E depois? E depois? E depois? Lembrando que quem chegou primeiro foram os indígenas. Vocês lembram disso, né? E logo depois vieram quem? Aí vocês vão numerar, tá bom? Agora, na questão número 3, tá assim: durante a ocupação do território brasileiro, ocorreu um fenômeno chamado interiorização da colonização. Pinte as palavras abaixo que estão relacionadas a esse acontecimento. Aí, o que aconteceu aí? Né? O que eles conseguiram com isso? Tem essas coisas aí. Vamos lá, pintem, tá? E aqui, vamos no número 4. Urbano conheceu algumas transformações pelas quais o campo passou. Número 1, para o que representa permanência. E 2, para o que representa mudança no cotidiano atual do campo. Aí vocês vão numerar, tá bom? Produção de alimentos e matérias-primas. Número 1, né? Que representa permanência. Uso de novas tecnologias. Novas atividades econômicas. Áreas pouco povoadas. Preservação de áreas verdes. Criação de áreas de conservação ambiental. Aí vocês vão numerar, tá? Número 5. No campo, quem é responsável por espaços como estradas, pontes, escolas públicas e postos de saúde? Posto de saúde. Quem é responsável por isso? Aí vocês vão responder. Número 6, para terminar, o campo é formado por espaços públicos e espaços domésticos, não é verdade? As colunas abaixo apresentam a definição de cada um desses espaços. Ligue-as corretamente. Aí vocês vão ler, né? O primeiro retângulo tá espaços onde as pessoas moram. E na parte de baixo tá espaços que pertencem a todos e são administrados pelo governo. Aí vocês vão ligar aí, tá? O que significa aí os espaços públicos e espaços domésticos, tá bom? E por fim, já vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês.